Em nota oficial no Instagram, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se explicou e pediu desculpas à torcida do Cruzeiro. Ex-lateral direito Edilson cobra do Cruzeiro algo aproximado a 13 milhões de reais. E também vamos falar do interesse do Cruzeiro no atacante Saulo do Ceará e também no volante Marcelo Santos do Operário. Mas antes da gente adentrar nesses assuntos aí, pedir para você, por gentileza, deixar o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação e sinta-se à vontade para usar os comentários aí embaixo no vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? É isso aí, pessoal. A semana mal começou, já na primeira metade do dia, algumas notícias, né, não tão boas assim para nós, mas estamos calejados já, né? Vamos que vamos, bola para frente, porque apesar da gente ficar chateado e triste, jamais abatido. Enfim, vamos começar falando aí dessa ação que o lateral direito Edilson move contra o Cruzeiro na Justiça, pleiteando o valor de 9,2 milhões de reais, mais um valor total que ele cobra à parte pode chegar na casa total dos 13,2 milhões de reais. Então é muita grana para um lateral que pouco fez pelo Cruzeiro. Essa é que é a grande verdade. O Edilson veio para cá super valorizado após a conquista dele da Libertadores pelo Grêmio e o Cruzeiro ofereceu para ele o contrato da vida. Então óbvio que ele ia aceitar essa transferência e errado fomos nós mais uma vez. Eu tô dizendo sobre o Cruzeiro, tá, pessoal? Nós torcedores não temos a mínima culpa nisso, mas o Cruzeiro foi o culpado nisso tudo e ofereceu um salário, né, exorbitante para um lateral mediano que infelizmente não teve uma boa passagem pelo Cruzeiro. Enfim, ano passado o Edilson rescindiu com o Cruzeiro, havia feito um acordo onde onde ficou acordado o pagamento de 4,6 milhões de reais em 30 parcelas, sendo que a primeira deveria ter sido paga em julho do ano passado. O Cruzeiro, como de praxe, não pagou, não honrou com esse compromisso, né, firmado com o lateral Edilson, e agora o Edilson ajuiza essa ação na justiça pedindo 9,2 milhões de reais. Uai, mas por que um valor que era 4,6 hoje se tornou 9 milhões de reais? Porque tem uma multa de 50% sobre o valor acordado caso o Cruzeiro atrasasse 3 parcelas ou mais. Então o Edilson acionou, né, esse dispositivo no contrato aí, tem a multa de 50% sobre os 4,6, tem os honorários, né, advocatícios, sucumbenciais, lá se eu não me engano é esse o termo. Então o valor cheio, devido a esse atraso aí e multas incidentes, leva essa dívida para 9,2 milhões de reais, que é o valor que consta na ação. Entretanto, o Edilson e seu staff lá, seus advogados, pedem também o valor de 3,2 milhões de reais referente à multa de 2 artigos na CLT e também mais 750 mil reais referente ao recolhimento do INSS, que teoricamente não havia sido feito. Então, juntando o acordo inicial de 4,6 milhões com a multa de 50%, com os encargos, com essa multa da CLT e com o recolhimento do INSS, esse valor pode chegar a 13,2 milhões de reais. E aí é impressionante o dom que as diretorias passadas do Cruzeiro e atual têm para não cumprir acordo, para fazer contratações, né, errôneas. Enfim, é uma irresponsabilidade, né, uma negligência, uma incapacidade que todos nós já conhecemos. E essa do Edilson é só mais uma bomba explodindo na mesa do Cruzeiro. Então, a primeira audiência será feita no mês que vem, tá? Então, óbvio que vai caber recurso, né? Tentar minimizar essa dívida, mas com certeza o Cruzeiro vai ter que pagar sim um valor milionário ao Edilson, porque é devido de fato, o próprio Cruzeiro reconheceu. Agora, vamos ver qual será a decisão do juiz na primeira audiência, que será no mês que vem. E é isso, é mais uma dívida que a gente vai ter que ficar repercutindo aqui, porque infelizmente o Cruzeiro mais uma vez foi incapaz de honrar com o compromisso firmado. Então é isso, Edilson na justiça, pleiteando 9,2 milhões de reais, mas o valor total pode chegar aí na casa dos 13 milhões, beleza? Vamos falar também da nota que o presidente Sérgio Santos Rodrigues postou hoje pela manhã em seu Instagram, pedindo de certa forma desculpas e também se explicando, né, sobre os fatos mais recentes ocorridos aí. Enfim, sinceramente, pessoal, acredito que eu, como boa parte da torcida, quando vi uma nota postada pelo Sérgio, seria algo referente a uma possível renúncia, né? Ele se abdicando do cargo de presidente do Cruzeiro, só que infelizmente tivemos desprazer de vê-lo
enchendo linguiça e tentando mais uma vez engalobar a torcida. Para quem, né, tiver interesse em conferir a nota na íntegra, vai lá no Instagram do Sérgio Santos Rodrigues, que qualquer um pode ver a nota. Confesso para vocês, cara, que assim, não tem nada de demais, nada que a gente já saiba, não saiba, e confesso que é perda de tempo. Mas eu separei alguns trechos que eu achei mais, né, relevantes aqui, porque sinceramente, cara, é conversa para boi dormir, nada de novo. Então é mais uma vez o presidente com as suas palavras bonitinhas tentando engalobar parte da torcida. No primeiro trecho que eu separei, ele disse que sabemos que nem todos, né, que estão reclamando e protestando são de coração ou isentos de interesses políticos, falando, né, que muita gente que está contra a sua administração nesse momento tem interesses políticos, né, e estão visando o próprio bem e não apenas o do Cruzeiro. E isso, no mínimo, é controverso. Eu acredito sim que algumas pessoas, né, estejam apedrejando a administração do Cruzeiro para tentar se promover de alguma forma. Eu não discordo 100%, entretanto, cara, ele não pode pontuar isso, sendo que ele vem fazendo uma administração péssima como vem fazendo. Todas as críticas feitas ao Cruzeiro nesse momento são completamente pertinentes. Críticas à administração, críticas a tudo, cara. É completamente cabível todas as críticas que estão sendo proferidas à administração do Cruzeiro. Então isso de tentar desviar o foco, dizer que é interesse político e tal, apesar de não ser mentira integralmente, não convém ele dizer isso no momento onde ele não vem fazendo absolutamente nada da forma correta. Briga com a torcida, contraria a torcida, diz que o protesto, né, não surte efeito, que vai ficar, que vai dar tiro de cima para baixo. Enfim, cara, é vergonhoso, mano. Pra nós que somos cruzeirenses, é vergonhoso, a palavra é essa, é vergonhoso ter um presidente que tomou, né, essas atitudes até aqui. Então, assim, e ele fala de interesse político, quando na verdade, esses dias atrás aí, saiu uma notícia também que teria sido ele a pessoa a vazar os documentos para aquela reportagem, né, do Fantástico que mudou a vida do Cruzeiro. Então, assim, não que a reportagem não seja válida, acho que tinha que aparecer assim, todos os podres que ocorriam no Cruzeiro, mas falar de interesse político quando ele vazou a maior bomba da história do Cruzeiro, no mínimo, é controverso e incoerente. Então, mais um ponto aí negativo para o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues. Ele disse também, com algumas palavras, né, tentando contornar a situação, que errou. E assim, cara, errou o quê, cara? O Sérgio não pegou para si responsabilidade de nenhum erro grave no Cruzeiro. Quando ele assumiu o nosso clube, ele falou que ia manter salário em dia, que ia expulsar conselheiro, né, que teve nome ligado à corrupção no Cruzeiro, que ia fazer, que ia acontecer, e nada disso vem sendo feito. O Cruzeiro está com meses de salário atrasado, o Cruzeiro tá prestes a sofrer mais punições da FIFA, Transferban com a dívida que vence no dia 28 desse mês, referente a 7 milhões do Arrascaeta. Muito em breve vai pipocar a dívida do Denilson, que pode acarretar num rebaixamento do Cruzeiro para a Série C. Então, assim, ele tem que pedir desculpa, e mais do que pedir desculpa, cara, o Sérgio tem que se pronunciar para esclarecer esses pontos que estão sem resolução no Cruzeiro. Tem que dar um norte para nós torcedores, tem que nos dar alguma luz no fim do túnel. Hoje a gente tá totalmente, cara, sem acreditar que o Cruzeiro vai conseguir arcar com essas questões jurídicas, com dívidas de Arrascaeta, de Denilson, do Mano Menezes, venceu na semana passada, que era 3,8 milhões, agora tem o Edilson ajuizando uma ação de 9, que pode chegar a 13 milhões de reais. Então, assim, mais do que soltar essas notinhas bonitas, né, e formais no Instagram, tem que vir, cara, em vídeo e dar entrevista, responder a questões do torcedor, falar sobre salários atrasados, que não tem previsão de receita para pagar dos próximos meses e também os atrasados, falar sobre essas dívidas que estão pipocando. Tem que voltar com o time, né? Tem que estar dentro do ônibus e do avião dando apoio para o time, né? Tentando, de certa forma, tranquilizar o ambiente. Só que o Sérgio vem sendo incapaz, incompetente, negligente, irresponsável, um péssimo presidente, vem sendo tudo isso. Então não são essas notas, cara,
que vão dispersar a atenção do torcedor e o foco dos protestos não. Muito pelo contrário, foi-se o tempo que o torcedor era trouxa e otário e acreditava em lero-lero de dirigente. A gente está calejado, como eu disse, mais do que nunca o torcedor do Cruzeiro está sempre atento para os temas extracampo, os jurídicos, os burocráticos. O torcedor mais do que nunca está ligado em tudo isso, não mais apenas no campo e bola. Então esse lero-lero de Sérgio não vai mais funcionar e espero, pelo menos nos comentários que eu vi lá, que a galera não engoliu isso, não desceu na garganta, e eu fico muito feliz que todos nós estejamos muito atentos com relação a isso. E citou também a questão do superávit no balanço de 33 milhões de reais, e todo mundo tá careca de saber que foi, de certa forma, maquiado para que as coisas parecessem estar tranquilas, favoráveis, enfim. Ninguém mais acredita nisso, então ele disse também que vai dar uma entrevista coletiva para esclarecer os pontos, mas isso tinha que ter sido feito ontem já. Não dizer que vai ser feito ainda. Então tomara que isso não demore e que venha sim, frente às câmeras, dizer e esclarecer todos esses pontos obscuros e pendentes que existem no Cruzeiro hoje. E vamos falar também de duas contratações, pessoal, ligadas ao empresário André Cury, de jogadores agenciados por ele, que o Cruzeiro tentou fazer, ou pelo menos sondá-los para trazê-los para o Cruzeiro, beleza? A do Leandrinho, de 22 anos, do Bragantino, que tem 20 jogos e 0 gols, aparentemente já está descartado, então não é sobre esse jogador que eu vou falar, e sim, o primeiro deles, o volante Marcelo Santos, que é esse cidadão aí que está aparecendo na tela. Tem 27 anos, na temporada passada jogou no Guarani e esse ano se transferiu para o Operário. Ele tem passagem também pelo Vitória da Bahia, por times de Israel, um empréstimo no Botafogo e, por último, no Guarani, antes de se transferir para o Operário. No Operário ele tem jogado pouco, as informações que eu consegui obter é que são apenas 2 jogos, ele foi para o Guarani em abril desse ano, e pelo que eu pude ver, participou apenas de 2 jogos e se encontra lesionado no momento, se eu não estiver enganado. E também no Guarani foi onde ele teve uma sequência maior. Foram 36 jogos, sendo 16 como titular. Então, assim, em 36 jogos, ele ser titular em 16 num time como o Guarani, que tem um elenco limitado e longe de ser qualificado, no mínimo é um jogador de qualidade duvidosa para mim. Até porque já tem 27 anos de idade, não conseguiu grande destaque em lugar nenhum por onde passou. Então eu sinceramente não consigo ver pontos positivos de contratar um Marcelo Santos de 27 anos que sequer conseguiu ser titular absoluto no Goiás e que até aqui no Operário, né, não conseguiu também conquistar a sua titularidade. Então, sinceramente, é mais um nome daqueles, né, de cabeça de bagre meliante que viriam para ser mais uma opção no elenco do Cruzeiro e não para resolver o problema, como a gente tanto bate na tecla. Então eu desaprovo totalmente, mas quem sou eu também para aprovar ou desaprovar, né? Uma vez que a diretoria do Cruzeiro simplesmente contrata sem ter critério algum. E o segundo nome, vou colocar na tela para vocês também, é o do atacante centroavante Saulo Mineiro. O Saulo é um atacante do Ceará, que teve passagem, tem 23 anos, é um jogador jovem ainda, e que não teve passagem por nenhum grande clube ainda. A sua principal chance na carreira está sendo agora no Ceará, e de certa forma ele vem aproveitando razoavelmente bem. Ele tem passagem também pelo interior de Minas, no Uberlândia, Uberaba, Tupi, jogou no Volta Redonda também do Rio de Janeiro, no Craque, e agora está no Ceará, onde ele não é titular absoluto. Ele fica alternando entre titular, reserva, participa muito dos jogos e por lá ele tem 23 partidas, 6 gols marcados e 1 assistência. Então são 7 participações diretas em gol em 23 jogos. De tudo, não é uma média horrorosa, né? Tá longe de ser uma média boa para um centroavante, mas de tudo não é horroroso também. É um número muito superior a todos os nossos centroavantes que estão no elenco hoje. E é um jogador interessante, cara. Ele tem 1,80 m de altura, né? Tem boa presença de área ali, tem alguma mobilidade também. Já vi alguns jogos que ele participou, mas sinceramente, cara, ele não se enquadra no quesito de contratação que todo mundo aprova, que é aquele cara para chegar, vestir a camisa e resolver o problema. Ele não é esse jogador, até porque, como camisa 9, nós temos no elenco o Marcelo Moreno, que está deitando nas eliminatórias, artilheiro, né? Metendo gol na Bolívia lá, pela Bolívia, em todas as seleções, incluindo a Argentina, e o próprio Mozart disse que o Marcelo Moreno é o centroavante
que ele entende que tem todas as características de um cara para decidir jogos. Então, fazendo essa ligação de que o Saulo não é esse cara para chegar e vestir a camisa e que o Marcelo Moreno atende aos requisitos que o nosso treinador Mozart quer, eu não acho que seria uma contratação inteligente. Até porque se for para apostar num cara jovem, centroavante, de um pouco mais de mobilidade, tenta dar chance para o Thiago, entendeu? Que por mais que tenha deixado a desejar na sequência que teve, é um ativo do Cruzeiro e para compor elenco eu acho que sinceramente tá mais do que bom. Então assim, é dívida do Edilson, é declaração lero-lero do presidente, sondagem sobre nomes que não chegariam para vestir a camisa. Enfim, a semana começou daquele jeito, com notícias desagradáveis, mas vamos manter a cabeça erguida, fé em Deus, que dias melhores virão, beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias do vídeo de hoje. Sinta-se à vontade para usar os comentários aí para expor a sua opinião, em dizer se Saulo e Marcelo Santos são bons reforços para o Cruzeiro, o que você acha dessa dívida do Edilson aí, o que você achou da nota do presidente também. Corre lá, olha a nota do presidente e vem aqui comentar a sua opinião, beleza? E também deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho e lembrando que 8 horas tem live Passa Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Então eu fico por aqui, aquele abraço, tamo junto, é nóis.